como cordas e facas e velas, e eles se divertiram bastante. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Sada Abe. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são abuso sexual, prostituição, estrangulamento e castração. Conteúdo sexualmente explícito. Ok, tira as crianças da sala, coloca o fone de ouvido, as coisas vão ficar bem picantes. A gente vai falar sobre um certo romance intenso aqui, tá? Então, estejam avisados. Ok? Sada Abe nasceu no dia 28 de maio de 1905 em Tóquio, no Japão, a sétima de 8 filhos. Sua família passou por muitas dificuldades e 4 dessas 8 crianças não sobreviveram. Esperando que os seus filhos pudessem ter vidas mais confortáveis quando adultos, os pais os incentivavam a estudar o máximo possível. Sada aprendeu a cantar e a tocar o shamisen e os professores diziam que ela tinha muito talento. Aos 15 anos de idade, ela aparentemente se rebelou um pouco e começou a sair com um grupo de rapazes mais velhos e, infelizmente, um desses rapazes abusou sexualmente dela. Não se tem muitos detalhes de onde e como isso aconteceu, mas a gente sabe que ela voltou para casa aterrorizada. Os pais cuidaram dela e se esforçaram para protegê-la e usaram muito essa experiência como, olha, você precisa arranjar novos amigos, essas pessoas não fazem bem para você e tal. Mas ela reagiu da maneira oposta, ela se tornou ainda mais rebelde depois que isso aconteceu. Percebendo que a Sada não queria mais ficar em casa, mas adorava tocar o shamisen e cantar, os pais a enviaram para uma casa de geishas, onde ela estaria segura, protegida, pelo menos ela teria onde dormir, estaria trabalhando lá, né? Assim ela poderia ganhar dinheiro. Porém, a Sada já tinha 17 anos quando começou seus aprendizados e a maioria das suas colegas eram geishas há bem mais tempo. Sim, o treinamento começava por volta dos 8 ou 10 anos de idade, algumas meninas eram vendidas e se tornavam propriedade da casa de geishas. Por isso, as outras garotas na casa não a respeitavam e diziam que ela era só uma prostituta, que ela não era geisha de verdade porque ela não estudava desde criança. Porém, na verdade, a educação da Sada fez toda a diferença nesse trabalho, porque ela podia falar sobre assuntos variados com seus clientes. Ela não estava presa à casa desde muito nova, então ela conhecia o mundo, ela entendia um pouquinho de vários assuntos, então ela podia conversar sobre essas coisas. E muitos homens iam até a casa só para ser servidos por ela e conversar com ela durante horas. 4 anos se passaram e ela se tornou um membro muito importante da casa, porém contraiu sífilis de um dos seus clientes. Sabendo que ela teria que tomar muitos remédios e ir ao médico com frequência, ela decidiu abandonar a casa de geishas e trabalhar apenas como garota de programa mesmo. O que foi bem difícil. Ela percebeu como dentro da casa de geishas ela era bem cuidada, era protegida e era bem paga comparado com o lado de fora. Fora, nada disso era garantido, ela não tinha como se proteger, ela não tinha certeza de onde morar e o salário dependia mais do cliente do que dela. No ano de 1932, a mãe da Sada faleceu. Ela voltou para Tóquio, onde continuou trabalhando como garota de programa, morando na casa dos pais, porque o seu pai estava bem doente e precisava de ajuda constante. Muitas pessoas fofocavam sobre isso, achavam que ela queria conseguir alguma coisa com isso, porque ela foi praticamente expulsa de casa quando era nova, né? E ela tinha outros irmãos. Muita gente achava muito estranho que ela foi a irmã que se ofereceu para cuidar do pai até a morte. Mas foi ela quem cuidou dele e ele faleceu em janeiro de 1934. Sada foi presa poucos meses depois por não ter uma licença para praticar a prostituição em Tóquio. Porém, graças a um de seus clientes, ela foi liberada. Esse homem, ele era casado, porém tinha dinheiro suficiente para cuidar da Sada. Ele pediu que ela se tornasse amante exclusivamente dele e até alugou um quarto para ela morar. Mas depois de um tempo ela percebeu que ele nunca largaria a esposa para ficar com ela, que ele realmente só a via como uma amante e o deixou depois de 2 anos de relacionamento.
Em 1936, aos 31 anos de idade, a Sada foi morar em Nagoya, onde planejava levar uma vida bem mais calma. Ela conseguiu um emprego de garçonete e conheceu um professor chamado Omiya Goto. Os dois começaram a namorar, mas ele insistia em manter o relacionamento em segredo, não queria que ninguém soubesse sobre os dois, principalmente porque ele queria entrar para a política, e ela era uma mulher muito simples, não escondia o seu passado, né, então ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava namorando com ela. Como ele queria entrar pra política, ele passava bastante tempo conversando sobre isso com a Sada e ensinou muito sobre isso para ela. Ele também a incentivava a ser uma mulher independente e a cuidar das suas finanças com cuidado, o que fez muito bem para ela ter o apoio dele nessa época. Omiya também a levou a um restaurante onde ela foi contratada. O dono desse restaurante se chamava Kichizo Ishida, um homem de 40 anos de idade, casado, e no momento em que viu a Sada, ele se interessou por ela. E vice-versa. Os dois estavam obcecados um com o outro. Foi muito rápido e foi muito intenso, a ponto deles viajarem, todo fim de semana, toda oportunidade que aparecia. Os dois viajavam, iam pra hotéis juntos, onde se trancavam no quarto e não saíam durante o fim de semana todo. Sada ficou incrivelmente apaixonada pelo Ichizo, mas ele disse que não podia deixar a esposa por ela, não podia ficar publicamente com ela, o que a deixava muito deprimida, a ponto de beber bastante nas semanas em que ele não a levava para viajar. Ela sentia muita falta dele e descontava na bebida. Um dia, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas dizem que ela foi a um teatro e assistiu a uma peça. Nessa peça, uma geisha ameaçava o seu amante com uma faca, obrigando ele a se divorciar da esposa, e ele se divorciava da esposa. E isso deu algumas ideias pra Sada. Dizem, eu não sei se dá pra ter certeza, não sei se isso aconteceu de verdade. Naquela semana, ela comprou uma faca e a usou pra ameaçar o Kichizo durante um encontro. E ele realmente confiava nela, ele não acreditava que ela ia machucá-lo. Vê-la com aquela faca, na verdade, só deu algumas ideias pra ele. Aparentemente, Ichizo tinha um certo gosto por sadomasoquismo, então ele ficou bem animado. E a levou para um motel e lá eles tornaram todas as suas fantasias realidade. Os dois tiveram dias e noites de muita paixão nesse hotel, usando diferentes objetos como cordas e facas e velas, e eles se divertiram bastante. No dia 18 de maio de 1936, Sada usou uma corda para estrangular o parceiro durante o ato sexual. Porém, diz ela que estava tão envolvida no ato que esqueceu de soltar a corda e ele faleceu por enforcamento. Quando percebeu que ele estava morto, ela olhou para a genitália dele e decidiu cortar fora para ter aquilo só para ela, para sempre. Sada também escreveu o seu nome no braço dele usando a faca e depois usou o sangue dele para escrever os nomes dos dois nos lençóis do hotel. Depois de castrá-lo, ela colocou as partes em um embrulho de papel e escondeu no bolso do seu vestido e foi embora sem pagar. Simples. Ninguém nunca vai descobrir, vai dar tudo certo. Mais tarde, é claro, uma camareira foi limpar o quarto e descobriu o corpo do Ichizo. Obviamente, a polícia foi chamada e a principal suspeita era, é claro, a mulher que estava hospedada com ele no hotel e escreveu seu nome nos lençóis, né? Logo, a notícia estava no jornal e muita gente estava procurando pela Sada. Ela estava escondida em um hotel mais baratinho de Tóquio, usando um nome falso, e escreveu várias cartas para amigos e familiares nesses dias, dizendo adeus e confessando o crime. Na verdade, a Sada planejava viajar para Osaka e pular de um penhasco em uma montanha, que aparentemente era um ponto turístico muito conhecido. Eu não descobri o nome desse lugar, eu só dizem que ela planejava pular de uma montanha, mas isso não aconteceu, ela nem conseguiu sair do hotel. No dia 20 de maio, 2 dias depois do incidente, Sada foi encontrada e levada à delegacia. Ela confessou o crime com uma expressão muito calma, dizendo que queria ter certeza de que seria a última a estar
com o Ichizo. E foi isso. Os policiais relataram que era assustador conversar com ela, porque ela estava incrivelmente calma contando essa história como se fosse a coisa mais comum do mundo. Eu não encontrei, isso é algo importante que eu queria colocar aqui, eu não encontrei o que ela fez com a genitália dele. Assim, eu não sei onde tá, onde que ela botou, o que ela fez com aquilo, onde foi parar. Foi recuperado, ela jogou fora, o que fiz? Eu não sei, eu não encontrei. Então, se alguém souber, avisa. Bom, os repórteres estavam loucos pra falar com ela, saber o motivo daquele crime. A história ficou muito famosa em todo o país e logo vários outros países também ficaram curiosos pelo crime, né? Por toda essa história do que tinha acontecido com o Ichizo. Muitos escolhiam escrever que ela o matou por amor, e ela era muitas vezes tratada como celebridade e como literalmente uma mulher apaixonada que fez o que fez por amor. O seu julgamento ocorreu no dia 25 de novembro de 1936. Sada Abe se declarou culpada e foi permitido que ela desse um discurso. Ela relatou todo o seu relacionamento com o Ichizo e o amor que sentia por ele e o fato dele nunca querer se divorciar da esposa. Coitada da esposa. Eu tinha pensado nisso ainda. Coitada da esposa dele. Ficar sabendo disso tudo deve ter sido horrível. Um mês depois, Sada foi sentenciada a 6 anos de prisão. Só isso mesmo. 6 anos. Ela foi liberada por bom comportamento no dia 10 de novembro de 1940. Escolheu um nome falso para não ser reconhecida e foi morar com a sua irmã e o seu cunhado. Logo, ela conseguiu um trabalho como empregada doméstica, mas acabou sendo demitida porque o chefe descobriu quem ela era de verdade. E após anos tentando esconder a sua identidade, ela tentou arranjar vários empregos, ela até teve um namorado, mas ele descobriu quem ela era de verdade e terminou com ela. Ela percebeu que não podia fugir do que ela fez, não podia fugir do seu passado, as pessoas se lembravam dela, as pessoas lembrariam da sua história por muito tempo, então ela decidiu usar isso a seu favor. Ela escreveu peças sobre o que aconteceu e publicou um livro. Em 1970, acredita-se que ela se aposentou, ela decidiu sair da vida pública e foi viver na zona rural do Japão, em algum lugar que não se sabe bem onde. E não sabemos quando ela faleceu, realmente foi viver num lugar mais calmo e ficar longe da mídia. E deu certo, né? Porque a gente não sabe nada sobre os anos dela idosa. Eu sei que além de livros e peças também tem um filme sobre ela e eu não consegui baixar pra assistir, porque parece ser aquele filme japonês dos anos 70, sabe? Aquele estilo de filme japonês. Tava com vontade de assistir. É isso, pessoal. Me digam se vocês conheciam essa história. Provavelmente sim, é uma história famosa, mas como sempre, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Eu sei que o vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, porém eu tenho que anunciar aqui que no dia 6 de março começa o nosso especial de Dia das Mães com 4 vídeos seguidos sobre o Dia das Mães, né? Conteúdo de Dia das Mães. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês estejam animados. Se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix vai estar passando aqui embaixo na tela. Se você prefere usar o cartão de crédito ou o Mercado Pago, você pode se tornar membro ou você pode mandar uma gorjeta usando o Valeu. Como sempre, muito obrigada, né, Thay, Licap e Sabrina Bello por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada de verdade pelo seu apoio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!